Olá, pessoal! Hoje vamos aprender a Monday de um jeito diferente. Vamos implementar na prática um quadro de gestão de tarefas, onde todos vocês tenho certeza que podem utilizar. Bacana? E no meio desse percurso eu vou ensinando os conceitos e como realizar algumas ações dentro da Monday. Legal? Então vamos lá. Primeiro de tudo que vocês têm que entender é que a Monday o primeiro nível da hierarquia, a pasta raiz, né, da Monday, é a área de trabalho. Ou seja, vou criar uma área de trabalho aqui com vocês. Na parte esquerda, cinzenta, a gente consegue ver todos os arquivos que estão dentro da área de trabalho. Eu vou criar aqui, vou clicar nesses três pontinhos e adicionar uma nova área de trabalho. Dessa maneira, a gente consegue criar um espaço exclusivo dentro da Monday. Então, eu vou colocar aqui como gestão de tarefas, que é o nosso tutorial aqui do vídeo. A área de trabalho ela pode ser aberta ou fechada, ou seja, todos da conta podem acessá-la e fechadas somente as pessoas que você convidar. No caso de área de trabalho fechada, somente clientes da Monday do plano corporativo que vão poder ter esse acesso a essa funcionalidade. Caso você queira criar uma conta na Monday ou ter alguma ajuda na implementação, acesse a descrição do vídeo que lá vai ter todos os links necessários para vocês terem 14 dias de teste gratuito ou terem a minha ajuda, né? Entrar em contato comigo para uma solicitação de consultoria. Eu sou um parceiro oficial da Monday, ok? Então, se vocês tiverem interesse, entrem em contato. Vou adicionar uma nova área de trabalho. E aqui a área de trabalho ela está vazia, né? Ou seja, ela não tem nada aqui dentro, não tem nenhum quadro, nenhum documento. A gente pode adicionar um novo quadro ou criar a partir de um template. O template ele vai te fornecer um quadro já pré-criado e você vai ter o trabalho de editar de acordo com as suas informações. Eu vou criar aqui para o nosso tutorial, adicionar um quadro do zero. Então, vou adicionar um novo quadro, que ele vai ser um quadro de gestão de tarefas. Bacana? Eu posso criar esse quadro principal, ou seja, todos vão ter acesso a esse quadro, ou seja, todos da conta da Monday da minha empresa vão acessar esse quadro, vai saber que ele existe, vai poder visualizar as informações, ok? Eu posso criar ele como privado. Ou seja, somente as pessoas que eu convidar, que têm acesso à conta da Monday e que eu convidar especificamente esse quadro, vão poder acessá-lo. Bacana? E o compartilhável é pessoas que não têm acesso à conta da Monday, ou seja, eles não são da minha empresa, são freelancers, não faz sentido eu convidar eles para minha conta, mas eu quero que eles acessem especificamente esse quadro. Então eu tenho aqui a opção compartilhável. Bacana? Eu vou criar aqui o principal, porque é um quadro de gestão de tarefas da minha equipe, todo mundo vai poder utilizar. Vou aqui clicar em quadro. Bacana? Então, enquanto o quadro está sendo criado aqui, o que é legal? Não sei se vocês viram, vamos retomar aqui as áreas de trabalho. Quando a gente clica aqui, a gente continua com a área de trabalho principal, que a própria Monday cria, né? E eu posso ir navegando entre as duas áreas criadas. Agora eu estou em gestão de tarefas, por exemplo. Então, o que é bacana, você pode separar a sua empresa por departamentos, enfim, ou sua holding em várias empresas dentro da área de trabalho. Então, é uma maneira de você diferenciar e separar de fato as informações que vão ter dentro de cada área de trabalho. Legal? Então, aqui dentro do quadro área de trabalho, perdão, dentro do quadro de gestão de tarefas, a gente tem aqui o nosso quadro, tá? Como é composto o quadro da Monday? Todo o quadro da Monday, ele vai ter o grupo de elemento. O grupo de elemento, ele é um divisor. Então, a gente consegue ver que a gente tem esse grupo de elemento em azul e esse grupo de elemento em roxo. Eu posso criar um novo grupo de elemento e ele vai ficar aqui sinalizado. Legal? Então, um grupo de elemento ele é um divisor de informações. Quando a gente expande um grupo de elemento, a visualização vai parecer muito a de um Excel padrão, né? A gente tem uma tabela aqui com linhas e colunas. Bacana? E o grupo de elemento ele vai justamente ajudar porque a gente vai conseguir adicionar uma informação a mais e vai conseguir ter várias tabelas dentro desse quadro, tá? Por isso que é bem legal.
Como eu estou fazendo um quadro de gestão de tarefas, eu acho interessante um estilo um pouco ágil. Não é todo mundo que gosta, tá? Mas um estilo um pouco ágil de gestão. Então, nesse grupo de elemento aqui, vão conter todas as minhas atividades que eu preciso fazer. Bacana? Então, eu vou colocar aqui a fazer. Legal? E nos elementos, eu vou colocar atividade 1, atividade 2 e atividade 3. Legal? Então, aqui são as atividades que eu preciso fazer. No grupo de elemento em roxo, eu vou alterar o nome desse grupo para as atividades que seriam um banco de atividades. Ou seja, são aquelas atividades que eu sei, eu tenho ideia, né? Eu tenho uma ideia, mas eu não tenho tempo para fazer agora. Ela não vai ser feita nessa semana, por exemplo. Ok? Então, eu vou alterar aqui os elementos para atividade 4 e atividade 5. Legal? Opa! E o último grupo de elemento, eu vou renomeá-lo para atividades feitas, ok? Então, quando eu fizer as atividades, elas vão ser movidas para o feito. Só que feito em vermelho fica estranho, né? Eu vou clicar aqui e vou alterar a cor, clicando nesse botão e adicionando em verde. Legal? Então, agora, pessoal, a gente tem aqui já uma estrutura de grupos de elemento que a gente já deu um significado para cada elemento. Ou seja, cada elemento é uma atividade e cada atividade, obrigatoriamente, ou ela vai estar no grupo de elemento a fazer, ou no grupo de elemento banco de atividades, ou no grupo de elementos de atividades feitas. Bacana? E a gente já criou uma lógica aqui de como funciona esse quadro. Legal? E aí, pessoal, é claro, a gente precisa de algumas informações, né? Para eu conseguir gerenciar e tudo mais, não me basta saber só qual o nome da atividade, né? Eu preciso saber quem é o responsável por ela, eu preciso saber se ela tá com algum problema, se ela está sendo feita, qual que é o prazo de entrega dessa atividade, né? Então, para isso, a gente tem as colunas, legal? Então, com as colunas, a gente consegue preencher as informações que a gente precisa. A primeira coluna que a Monday já criou aqui para mim é a coluna do tipo pessoa. A coluna do tipo pessoa, ela vai ser muito útil para a gente identificar um responsável para aquela atividade. Quando a gente clica aqui na atividade 2 e na coluna pessoa, quando a gente clica nesse mais, a gente vai ver todas as pessoas cadastradas na conta com acesso a esse quadro e a gente vai poder identificar quem que é o responsável por aquilo. Ok? Então, eu identifiquei aqui como responsável da atividade 2. A coluna de status, pessoal, ela também é bem legal para você indicar o progresso da atividade, né? Então, você pode colocar que a atividade está em progresso, que a atividade está parada, que a atividade está feita. Eu vou alterar aqui, pessoal, porque esses são a nomenclatura padrão da Mongo, mas eu não gosto muito dela. Então, eu vou por aqui em editar etiquetas. Aqui, eu vou colocar em andamento para amarelo. Aqui, eu vou colocar como problema, ou seja, precisa ajuda do gestor, precisa de alguma informação ali a mais. E no cinza, pessoal, que às vezes uma cor ignorada, eu vou colocar como não iniciado. Ou seja, o cinza ele é elencado por padrão, né? Quando a gente adiciona uma nova atividade, por exemplo, a cor cinza é a padrão. Então já vai começar aqui como não iniciado. Legal? E aí, óbvio, evoluindo a informação, a gente vai alterando aqui. Legal? Além disso, a Monday já inseriu aqui para mim uma coluna data. Aqui a gente pode colocar como data fim ou prazo, né? Então a gente coloca como prazo para saber qual o dia que a gente tem que entregar aquela atividade. Legal? Então vamos lá. Aqui eu já tenho as informações necessárias para conseguir gerenciar. Vocês concordam comigo? Mas às vezes, é claro, a gente precisa de mais informações. Se a gente quiser mais informações, a gente vai adicionar uma coluna. Então, para adicionar uma coluna, a gente vai aqui no botão de mais e vai aqui em mais colunas. Legal? Uma coluna que é muito utilizada também, uma informação que muitas pessoas gostam, é a questão da prioridade. Você pode adicionar aqui, através da coluna prioridade, qual a prioridade daquela atividade. Ela é crítica, ela é alta, ela é média, né? E aquilo, você pode alterar editando as etiquetas, você pode alterar o nome da etiqueta, tanto quanto a cor. Legal? E, é claro, alterar o título.
ok? Então, por isso que as colunas você pode customizá-las de acordo com como você se interessar, tá? Outra coluna interessante, aqui vou adicionar uma nova coluna e vou aqui em mais colunas. Aqui a gente consegue ver todas as colunas da Monday. Uma bem interessante, por exemplo, é a coluna de cronograma. Então, às vezes, eu não quero saber só o prazo da atividade, eu quero saber a data de início da atividade e a data fim, né? Então, eu espero começar a atividade dia 1º de abril e terminar dia 4 de abril, tá? Então, a coluna de cronograma vai trazer essa informação a mais, ok? Então, pessoal, o que eu quero fazer aqui, essas informações já estão ótimas, tá bom? Pessoal, vocês concordam comigo que se eu tiver que monitorar aqui as atividades e indicar feito, além desse GIF bonito, o que mais acontece? Nada. Eu tenho que selecionar a atividade, mover ela para o grupo de elemento feito, ok? Eu quero que isso seja mais automático, né? Como eu faço isso? Eu vou aqui em automatizar e vou fazer uma automação bem simples e que ajuda muito no dia a dia. Então, aqui a gente tem o gatilho da automação e aqui a gente tem a ação da automação. Como gatilho, eu quero que seja quando o status alterar para feito. E a ação, eu quero que o item seja movido para um grupo específico. Então, eu vou selecionar a coluna de status que eu quero e eu vou selecionar o ticker, né, a etiqueta específica que eu quero, feito. E eu vou selecionar agora o grupo que eu quero que ele seja movido. E agora aqui a gente tem a frase: quando o status for alterado para feito, então mova para o grupo de elemento feitas, tá? E vou criar a automação. A partir desse momento, toda vez que eu alterar um status para feito, ele vai sair do grupo de elemento que ele estiver para o grupo de elemento feito. Legal? Então é uma automação simples. Outra coisa legal que a gente pode fazer, uma automação bastante útil, é quando tiver um problema, eu quero que o meu gestor seja notificado, né? Então eu vou criar uma outra automação aqui vou criar uma automação quando o status alterar para problema, notifique alguém, né? Então eu vou colocar aqui a coluna de status, a etiqueta problema e vou notificar, e aí eu vou escrever o meu texto. Olá, a atividade, nome do elemento. Aqui eu tenho as informações do quadro para eu poder customizar a mensagem, tá? Então, ó, a atividade, colchetes, itens name, ou seja, vai vir o nome da atividade, está com problema. Entenda com o responsável da atividade. O responsável da atividade é a coluna pessoa. Lembra que eu me identifiquei ali? Então, coloca pessoa. Ponto final. A mensagem está feita e eu vou identificar aqui, pessoal, como é um quadro de teste, né? Então só tem eu como usuário, mas aqui você poderia colocar o seu gestor ou alguém, né? E eu vou colocar aqui, então eu vou receber essa notificação e vou criar essa automação. Legal? Uma coisa que é legal vocês entenderem. Esse status já estava com problema e a automação não rodou. Por quê? Porque esse status foi alterado antes da automação existir. Então, a automação ela só vale daqui para frente e não daqui para trás, tá bom? Então, eu vou alterar aqui para não iniciado e agora sim, vou identificar essa atividade como problema. O que vai acontecer a automação vai rodar, uma notificação vai chegar aqui dentro da Monday, pode chegar no meu e-mail e tudo mais, mas isso é para outro vídeo. Chega aqui na Monday, eu vou clicar no sininho. Ó, olá, a atividade 3 está com problema. Entenda como. Eu não me identifiquei aqui. Que pena. Deixa eu identificar aqui rapidinho para vocês verem. Ó, esqueci. Alterei aqui para problema, bacana, para receber a notificação. Agora eu vou receber, cliquei no sino. Olá, a atividade 3 está com problema. Entenda com Murilo de Moraes. Eu clico nessa notificação, automaticamente sou redirecionado para a atividade. Bacana? E aqui eu não contei, pessoal. Onde a gente foi redirecionado é especificamente o balão dessa atividade. Então, o balão da atividade, ele não é contabilizado como uma coluna, mas é como se fosse. Porque quando a gente clica nesse balão, e percebam que cada linha, cada atividade vai ter um balão específico para ela, a gente entra num chat de conversa, de interação. E eu posso aqui mencionar, por exemplo, o Murilo
para eu conversar com ele. Olá, Murilo, qual o problema da atividade? Eu posso perguntar isso para ele aqui dentro da Monday mesmo. Não preciso utilizar WhatsApp, e-mail, algo mais rápido e fácil. Atualizo essa informação e agora o Murilo pode interagir comigo. Ele vai responder aqui embaixo, ele pode curtir o comentário e tudo mais. Então tem uma interação rápida aqui e bem, numa interface bem amigável. E o bacana, esse histórico fica registrado, né? Então a atividade 3, ela está com um comentário nesse momento. Quanto mais comentário ter, vai ficar registrado aqui e ela vai funcionar igual um feed de rede social. Então você vai poder ver aqui, quando outros comentários forem adicionados, você vai conseguir ir rolando e vendo as informações. Bacana? Então vamos lá. Então a gente já criou nossas automações, a gente já tem aqui o nosso quadro funcionando e tem as informações. Mas você concorda comigo que tem muitas pessoas que estão acostumadas com outras plataformas ou então não gostam dessa visualização de tabela e ela quer um outro jeito para gerenciar ou para visualizar as atividades. E a Monday, pessoal, ela realmente foca nisso. Então, eu vou adicionar aqui algumas atividades de minha responsabilidade para a gente conseguir ter mais informação interessante, né? E vou colocar aqui tudo em andamento. Então, vou deixar a atividade 4 e 5 no grupo a fazer. Legal? Agora, pessoal, eu quero visualizar igual eu usava Trello, estou acostumado com Trello, quero utilizar a visualização de Kanban, que é a visualização do formato do Trello. Então, vou aqui, pessoal, em adicionar visualização e criar mais uma aba aqui dentro desse quadro da Monday. Então, vou aqui em Kanban, adiciono essa visualização de Kanban e vou lá. Agora eu tenho uma visualização com os status e quais atividades fazem parte de cada status. Então, por exemplo, a atividade que está com problema, eu posso clicar nela e ver todas as informações, todos os comentários feitos nela. Mas eu não preciso nem clicar nela para ver o nome da atividade, qual que é o prazo dela, qual que é a prioridade dela, quem que é o responsável por ela. Eu não preciso nem clicar, eu já consigo ver tudo aqui. Bacana? Então isso já me traz uma informação, já me facilita enormemente. E se eu quiser alterar, eu vou alterar ela para feito, assim, simples assim. E dessa maneira, tanto essa visualização de Kanban quanto a visualização padrão, que é o formato tabela, a informação vai ser atualizada. Tá vendo? Então a atividade 3 foi alterada para feito, vai ser atualizada aqui também. Legal? Além disso, pessoal, a gente também tem os gráficos. A gente pode adicionar aqui uma visualização de gráfico. Tem várias outras visualizações, mas para o meu caso aqui, eu acho que o Kanban e o gráfico é o que mais atende. Eu vou excluir, pessoal, e adicionar uma do zero com vocês. Então, eu vou adicionar um novo gráfico de bateria, onde eu consigo ver o status das minhas atividades. Então, de todas as atividades que eu tenho no quadro, 50% está feita, 33% está em andamento e 16% está não iniciado. Digamos que eu queira entender o que está em andamento. Eu clico aqui e eu consigo ver todas as atividades que estão em andamento e, inclusive, alterar informações aqui nela. Por exemplo, o prazo não está preenchido. Vou preencher o prazo. Tá vendo? Então eu consigo utilizar o gráfico não só para monitorar, acompanhar, gerenciar. Eu consigo interagir com o gráfico para que ele se atualize. Se eu perceber alguma informação errada, eu consigo corrigir essa informação, né? Então isso é muito legal para o gestor, que ele realmente, além dele ter o conhecimento que o gráfico traz para ele através dos dados, ele consegue ter o poder de realmente ajustar a rota, né? Então isso é muito legal. E eu vou criar mais um gráfico aqui para conseguir ver o prazo das atividades. Então, eu vou aqui em configurações, no eixo X, eu vou colocar a data de prazo, ok? Vou agrupar por dia, bacana, e aqui no eixo Y vou contar os elementos. O que eu acabei de fazer? Eu estou conseguindo ver aqui, pessoal, que no dia 17 de abril eu tenho uma atividade. Eu clicando aqui, eu vejo qual é. No dia 29 de abril eu tenho duas e no dia 30 também. Então tá apertado, 2 dias seguidos com duas atividades. Eu clico aqui, eu consigo ver quais atividades são. Enfim, pessoal, eu consigo ver aqui um fluxo de entrega, um fluxo dos prazos. Legal? Agora eu quero gerenciar como que está o Murilo. Ele está sobrecarregado ou não? Vou adicionar uma nova ferramenta aqui, um gráfico, para a gente conseguir configurar. Então, nos três pontinhos, configurações,
Eixo X, a gente seleciona a coluna pessoa, bacana para a gente pegar essa informação de pessoa, né, da Monday. Eixo Y, contar elementos. Eu consigo ver agora que o Murilo está com 6 elementos. Mas já está feito, não está feito? Como é, né, essas atividades? Vou aqui em configurações, tipo de gráfico, existem vários, tá, pessoal? Eu vou selecionar aqui barra empilhada, dessa maneira eu consigo ver qual o status está. Então, o Murilo, ele tem 2 atividades em andamento, 3 atividades já entregues e uma atividade não iniciada, ok? Então, eu consigo ver aqui como está o trabalho do Murilo e, óbvio, tendo mais pessoas, o trabalho de cada pessoa. Bacana? Pessoal, acabei de fazer o meu gráfico meu quadro de gestão de tarefas, ele está pronto aqui. Fiquem à vontade para fazer isso no quadro de vocês, bacana. Tem muito mais conhecimento, tem muito mais coisa que a Monday pode fazer e por isso que eu gravo toda semana aqui para o YouTube, tá bom? Se vocês tiverem interesse em conhecer mais do meu trabalho, vocês acessem aqui a descrição do vídeo para vocês conhecerem o meu curso completo. Não querem perder tempo, não querem ficar procurando vídeo no YouTube? Acessem meu curso completo. Murilo, quero a ajuda de um profissional para implementar a Monday, preciso de ajuda para mapear meu processo, preciso de ajuda para, de fato, customizar a Monday. Também vai ter um link ali para você agendar uma reunião comigo, para a gente conversar, eu entender o seu desafio e te enviar uma proposta de trabalho. Bacana? Então, pessoal, me siga nessa e nas outras redes sociais também e até a próxima.